Olá, caríssimos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma videoaula de língua portuguesa. Bom, na aula de hoje vamos tratar de dois assuntos: poema, de forma fixa e livre, e também da concordância verbal e nominal. Bom, vamos começar falando sobre esse assunto que é algo bem familiar sobre o ponto de vista do nome, né? A gente sempre está estudando ou falando alguma coisa sobre esse gênero textual, tá? Que é da esfera literária, ou seja, pertence também especificamente ao gênero literário, tá? E basicamente o poema caracteriza-se pela expressão dos sentimentos do eu lírico. Eu lírico é a voz que fala no poema. O poema, gente, é um gênero textual cheio de características bem específicas, tá? Mas assim, uma das principais finalidades do poema é despertar sentimentos e provocar emoções, tá? Então, é um gênero textual que se constrói através de ideias e sentimentos. E também faz uso da sonoridade, do ritmo, de rimas. Em algumas vezes, a gente vai perceber a ausência do ritmo, a ausência das rimas, a ausência da sonoridade. E aí a gente vai entender na aula de hoje, tá, que a poesia também se faz através de versos livres, não necessariamente que estejam versos que estejam sempre combinando, sempre muito bem organizados. O poema ele pode ser mais livre, por isso que existem poesias de forma fixa ou forma livre. Então, o assunto da nossa aula de hoje é exatamente isso: perceber, entender a diferença entre um poema de forma livre e um poema de forma fixa, tá? Ao longo da história e das culturas, várias formas poéticas foram criadas. Nós temos soneto, nós temos o haikai, nós temos a epopeia, nós temos a trova. Tudo isso, gente, é poesia, tá? E aí a gente vai perceber que cada dessas formas poéticas, nessas formas de fazer poesia, tem uma característica, tem uma estrutura, se encaixa ou dentro da forma fixa ou dentro da forma livre, tá? E a gente vai começar a entender o que é uma forma fixa e o que é uma forma livre, uma maneira livre de fazer poema. Bom, como a própria definição está aí, e eu gostaria que vocês aproveitassem esse momento também para copiarem isso no caderno de vocês, o que é um poema de forma fixa? É aquele que segue, gente, sempre a mesma regra, tá? Segundo a quantidade de versos, de estrofes, de rimas. São aqueles poemas em que há uma certa regularidade, ou seja, mantém sempre o mesmo padrão. Já um poema de forma livre, não necessariamente. São poemas que podem ser usados de maneira mais livres. Os versos são mais livres, não tem aquela rigidez na quantidade de estrofes, nem no número de versos, e às vezes podem não apresentar rimas,
tá? Então, um hábito que as pessoas têm é de sempre achar que o poema ele precisa ter rima, senão não é poema, né? É muito comum a gente ver isso. Ah, se não rimou, não é poema. E aí a gente, quando estuda versos livres, a gente aprende que não necessariamente para ser poema precisa ter rima. Estrofe, só para a gente poder lembrar, é cada bloquinho de versos do poema. Então, cada conjuntinho de versos do poema é chamado de estrofe. Guardem isso, tá? E verso é cada linhazinha do poema. Então, os versos, quando a forma é fixa, eles recebem um número, tá? Uma quantidade, e é chamado de sílabas poéticas. E o que são as rimas? As rimas são exatamente as combinações de sons, né? Então, a rima é o nome que se dá à igualdade de sons nas sílabas poéticas. Bom, nós temos aqui na tela um exemplo de forma fixa, que é o soneto. O soneto, Alexandre, o soneto, ele é um poema de 14 versos com forma fixa, ou seja, sempre vai ter esse número de versos e sempre vai ter essa estrutura. Jussara, que estrutura é essa? Essa estrutura aí que vocês estão vendo. Olha só, lembrem-se que eu falei que o conjunto de versos é chamado de estrofe, não é? Pois então, quantos conjuntinhos de versos eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Sendo que esse conjuntinho de versos aqui tem 4 versos. Esse aqui também, 4 versos. Mas os dois últimos só tem 3 versos. Quando há 4 versos no conjuntinho da estrofe, esse conjuntinho é chamado de quarteto. Quando só há 3 versinhos no conjuntinho, na estrofe, essa estrofe é chamada de terceto. Então, eu tenho 2 estrofes de quartetos e tenho 2 estrofes de tercetos. Então, o poema é uma forma fixa porque todas as vezes que o poeta se utiliza dessa forma, a poesia dele vai ser sempre assim. Vai ter 2 quartetos e 2 tercetos. Então, ao olhar para este poema e eu perguntar, trata-se de que forma? Vocês vão logo vão dizer, Jussara, é um soneto, porque eu reconheço a estrutura dele. Eu já olho e já sei que ali tem 2 quartetos e 2 tercetos. Perceberam? Bom, agora vamos ao próximo. Exemplo. Vamos ao exemplo de um poema de verso livre, que não tem a mesma rigidez que o soneto, por exemplo, que tem ali um número certinho de versos e um número certinho de estrofes. O verso livre, os versos eles não obedecem àqueles conceitos tradicionais, né? Em relação ao ritmo, à rima, à métrica, nada disso. Tanto que esse poema de Ferreira Goulart, olha só como ele é escrito. A arte existe porque a vida não basta. Aí vocês vão me perguntar, Jussara, isso aí é um poema? Nunca vi disso, poema que não rima. Uma palavra só em cada verso. Sim, porque o verso é livre. O poema de forma livre, ele não tem preocupação alguma em combinar nada. Então, vocês podem também ter poemas, como nós temos. Houve uma época na literatura que os poetas
os poetas modernistas, um movimento chamado modernismo, valorizavam muito os poemas de versos livres. Por quê? Porque eles queriam romper com toda a estrutura, eles não queriam nada que os aprisionasse. E a literatura, a escrita, ela representa os sentimentos da época, ou seja, como as pessoas estão se sentindo naquela sociedade. Então, se elas buscavam por liberdade, né, por se desvencilhar de qualquer padrão, a escrita também tinha que seguir isso. A escrita também tinha que se desvencilhar de qualquer padrão, não é verdade? Bom, aí eu sugiro a vocês, vou deixar uma sugestão, porque eu não coloquei aqui, de um exemplo de um poema, tá? De um autor, inclusive, desse movimento modernista, que é o Manuel Bandeira, tá? Ele escreveu um poema chamado A Rua de Sabão. Aí a minha sugestão para vocês é que vocês procurem, tá, na internet este poema, A Rua de Sabão, de Manuel Bandeira. Tá, galera? Então, sexto ano é uma atividade para vocês. Pesquisem sobre o poema A Rua de Sabão, de Manuel Bandeira. Quero que vocês leiam e me digam se escrevam no caderno de vocês. O poema A Rua de Sabão, de Manuel Bandeira, é um poema de forma fixa ou é um poema de forma livre? Esse é o desafio para esse tópico. Agora nós vamos passar a um outro tópico, tá? É um outro tópico, é um tópico destinado mais à gramática, tá, galera? Então, vamos lá. Vamos falar agora da concordância verbal e nominal. Sexto ano, não fiquem preocupados, porque concordância verbal é um assunto que vocês vão ver agora no sexto ano, vão ver também no sétimo, vão ver no oitavo, vão ver no nono, no ensino médio, enfim, porque é um assunto bem grande, bem complexo, tá? É algo que a gente não consegue esgotar numa aula, tá? Eu também não tenho essa pretensão de falar tudo que é necessário sobre concordância verbal nominal para vocês, mas eu quero deixar claro aqui nesta aula, nesta videoaula, o aspecto principal da concordância verbal e da concordância nominal. Quero que vocês entendam que mecanismo é esse da língua responsável pela combinação, tá? Das palavras, responsável por concordar o sujeito com o verbo, substantivo, tá? Com outras palavras, outras com adjetivo. Que mecanismo é esse? Então, vamos entender esse aspecto geral e principal. Bom, a concordância verbal é a concordância que existe entre o verbo, tá? Concordância verbal. Vamos falar primeiro da concordância verbal. É a relação entre o verbo e o sujeito. Ponto. Então, o que vocês têm que guardar? Falou em concordância verbal, tem que pensar no sujeito e no verbo. E saber se eles estão de acordo. De acordo com o que, Jussara? Bom, na língua portuguesa, se existe número e pessoa. Para que existe número e pessoa? O que é um número e pessoa gramatical? Número, singular e plural. Pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, os verbos devem concordar com os seus sujeitos em número e pessoa. Tá? Então, não basta você saber que ali existe um verbo, que ali existe um sujeito. É preciso entender se eles estão em concordância, se eles estão ali de acordo, tá?
se eles estão combinando. Então, vamos entender. É simples, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Quero apenas que vocês prestem atenção. Olhem essas frases que eu coloquei em vermelho aí para vocês. Eu gosto de chocolate. Nós adoramos passear. Pedro é um excelente amigo. Bom, observe. Diante desses exemplos, a gente consegue achar as pessoas gramaticais. Bem simples. Na primeira frase, o eu, tá? É a pessoa gramatical. Ou seja, está no singular. Se o eu, primeira pessoa do singular, o verbo tem que concordar com a primeira pessoa do singular. Então, eu gosto. Eu não poderia colocar o verbo eu gostamos, porque não estaria combinando. Da mesma forma que o nós aqui na segunda oração está na primeira pessoa do plural, nós. Adoramos está combinando com nós. Eu não poderia colocar nós adora passear. Nós adora passear é o que muitas pessoas, muitos brasileiros falam. Nós adora, nós ama, nós quer, nós bebe. Só que esta forma, gente, de falar não está de acordo com a gramática. Ah, Jussara, então a minha amiga, o meu tio, a minha avó, a minha irmã, a minha mãe ou eu, a gente não fala de acordo com a gramática, quando a gente fala nós ama, nós adora. Vocês não estão falando de acordo com a gramática. Vocês estão errados? Sob o ponto de vista da gramática, sim. Mas se todos entendem o que você falou, você não está errada. Mas quando você aprende a gramática, você tem que entender que existem regras. Existem regras, é como se fosse uma regra de trânsito. Se você conhece aquela regra, a partir do momento que você a conhece, você não vai poder desrespeitar. Então, se eu estou aqui apresentando uma regra para você, se você sabe que você não pode dizer nós adora e você diz, você está desrespeitando aquela regra. Então, você tem que prestar atenção para não fazer esse desvio, cometer esse desvio. Mas se você nunca estudou, se você nunca frequentou a escola, se você, não tem acesso à escola, não tem acesso a livros, e você fala assim, nós adora, tudo bem, fazer o quê? Você não pode fazer nada, você não conhece. Tá? Então, é importante também respeitar para que você não saia falando por aí, você é burro, você não sei o quê, você não sabe. Não, há pessoas que não tiveram oportunidade de aprender. Então, é preciso entender também esse aspecto. Mas você não, você está tendo a oportunidade de aprender. Saber que você deve concordar, sujeito com o verbo. Então, a partir desse momento, você já tem que começar a falar e a escrever de acordo com a gramática normativa. Porque se você estuda, você tem aí as regras. Eu coloquei algumas regras para vocês, tá? Eu vou pedir que vocês, com calma, façam as anotações, deem uma pausa nesse vídeo e façam as anotações destas regras, tá? Bom, agora vamos entender concordância nominal. Só para voltar aqui, gente. Eu não estou lendo essas regras para vocês, mas eu quero que vocês as anotem todas no caderno, tá? E façam a leitura, porque regra a gente tem que ler e guardar e internalizar. A regra geral de concordância nominal. Na concordância nominal, a gente já não pensa no verbo, a gente pensa nas classes gramaticais. Aí vocês, Jussara, eu não sei o que é classe gramatical, não. Então, vamos pesquisar. Galera, na língua portuguesa, nós temos 10 classes gramaticais, tá? 10. Então, eu quero que vocês pesquisem, isso também é um trabalhinho para vocês fazerem em casa, no caderno de vocês. Pesquisem as 10 classes gramaticais, porque a concordância nominal trabalha com a combinação dessas classes.
artigo, numeral, adjetivo, pronome, substantivo, advérbio, tudo isso. Então, a concordância nominal é a adequação em gênero e número do substantivo, que é o núcleo, com o artigo, o numeral, o adjetivo, o pronome e todos os demais. Vejam só, os primeiros candidatos chegaram para a entrevista. Quem é o núcleo aqui? O substantivo, candidatos. As palavras que combinam os, artigo, primeiros, tá? Numeral, devem concordar com o substantivo candidatos, tá? Então, isso é a concordância nominal. Tem que combinar. Agora, nós vamos aqui, regra geral de concordância nominal. Determinantes. Quem são os determinantes? São as palavras que estão em harmonia, que combinam com o substantivo, ou seja, o artigo e o numeral, como eu disse aqui, ó. Os primeiros candidatos. Primeiros está no masculino, tá? Gênero masculino, candidatos. No de baixo, candidatas, gênero feminino. Primeiras. Eu não poderia colocar os primeiros candidatas? Não combina. Tem que combinar. Concordância é combinação. É harmonia. Concordância é harmonia. Tem que harmonizar a frase. Então, é isso. Perceberam como a regra geral de concordância é fácil? Então, o que a gente tem que lembrar? Lembrar que o substantivo determina o gênero e o número do artigo, do numeral, do pronome e do adjetivo. Eu posso dizer, os meninas lindas. Lindos? Não. As meninas lindas. Os meninos lindos. Viu? Então, vocês, meninas e meninos lindos, devem prestar muita atenção. Então, aqui temos mais exemplos, tá? Coloquei mais exemplos aqui de concordância nominal. Ó, olha esse exemplo aqui. Os grandes Lucas e Mateus são irmãos, por isso se parecem. Olha aqui, os Lucas e Mateus, grandes, combinando com Lucas e Mateus, tá? Então, tudo tem que ser de acordo, tudo tem que ser combinado, certinho. Bom, e com isso eu proponho um desafio para a gente terminar a nossa videoaula de hoje, que fala sobre concordância, tá? Concordância nominal. Noites pesadas de cheiros e calores amontoados. Quero que vocês me digam a opção em que, substituídos os substantivos destacados acima, fica incorreta a concordância de amontoado. Se eu trocar os substantivos aqui de cima, tá? Aqui são noites, tá? E calores. Os substantivos são noites e calores. Troquei noites e troquei calores. Qual concordância fica incorreta com a palavra amontoados? Troquei aqui, ó, calores. Qual que está errado? Odores e brisas amontoadas. Brisas e odores amontoadas. Nuvens e brisas amontoadas. Nuvens e morros amontoados. E aí? Pensem direitinho. Isso tudo, ó, são desafios, são atividades para que vocês copiem, tá? Vocês devem copiar no caderno de vocês e responderem. São atividades. Ó, aqui eu dei um molezinho, coloquei já a resposta correta, na letra C. Mas não há problema, vocês podem copiar e responder do mesmo jeito, tá bom? Vou até dar a resposta aqui desse desafio, tá? É a letra B. A letra B deveria ser brisas e odores amontoados. A concordância deveria ser
com odores, tá? Então, sempre aqui tem uma palavra no feminino e uma palavra no masculino. Prevalece a concordância com o masculino. Felizmente, nossa gramática é um pouco machista, tá? Então, deveria ser brisas e odores amontoados. Essa é a resposta que vocês devem marcar aí, a letra B, tá? Já estou dando a resposta para vocês, porque aqui nessa questão eu já dei a resposta também. Mas isso não quer dizer que vocês não possam copiar essas atividades no caderno, muito pelo contrário. Gostaria que vocês pausassem o vídeo, tá? E copiassem essas atividades. Galerinha, até a próxima. Fiquem bem. Por hoje é só. Nossa aula termina aqui. Um abraço. Tchau, tchau.